pé em nome de Jesus. Vamos pegar a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 em diante, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde você nessa noite e que o Espírito Santo ele fale no seu coração em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10 em diante, em nome de Jesus. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o ministério do Evangelho. Amém? Senhor e Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. E bendizemos, Senhor Deus, pela palavra do Senhor, que é manifesta aqui nessa noite. Senhor, tome o seu lugar, Senhor, nos nossos corações. Que a semente, Senhor Deus, a boa semente, ao ser lançada aqui, Senhor Deus, não venha ser, Senhor Deus, arrebatada pelo inimigo. Ela venha cair, Senhor Deus, em terra produtiva e terra fértil. Ela venha cair, Senhor Deus, em uma terra que possa frutificar, Senhor Deus, segundo o seu propósito. Então prepara nossos corações, Senhor Deus, para que a sua voz seja ouvida, Senhor Deus, nos nossos corações. Afaste, Senhor Deus, da nossa mente. Afaste de nós, Senhor, aquilo que nos impede de ouvirmos a sua voz. Senhor Espírito Santo, que agora seja levado cativo cada um de nós ao trono do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, alcance, meu Deus, aonde a fala humana não pode alcançar. Que a tua palavra, Senhor Deus, vai na junção de alma e espírito, juntas e medulas. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa mudar, Senhor Deus, desde o mais jovem ao mais velho, do homem à mulher. Senhor Deus, a sua palavra vem esquadrinhar a mente e o coração. E que possamos, ó Deus, voltar para casa diferente. Como Ana, Senhor Deus, ela ia ao templo, Senhor, ela foi ao templo e orou ao Senhor. E a tua palavra diz, ó Deus, que ela ora a ti, e ela voltou para casa, o rosto dela era diferente, Senhor. E nessa noite, meu Deus, não apenas o rosto, mas os corações sejam diferentes. E nessa noite, Senhor Deus, as pessoas sejam diferentes, os casamentos sejam diferentes, as famílias, Senhor Deus, sejam diferentes ao sair deste culto, ó Pai. Que as famílias, Senhor Deus, sejam abençoadas pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus, querido. Glória a Deus. Amados, a cidade de Éfeso foi uma cidade fundada 1000 anos antes de Cristo. Foi uma cidade que a sua história teológica fala que os homens primórdios que estavam ali queriam fundar uma cidade. E eles consultaram então um oráculo, alguém que tinha ali uma palavra sábia. E diz a história que esse homem falou com aqueles camponeses que estavam ali: olha, quando vocês acharem um javali no meio da floresta pegando fogo, é ali que vai ser construída a cidade. E diz a história que aqueles homens saíram então e foram à beira-mar. Viu alguns homens ali pescando, e uma brasa então foi no meio da mata. Quando aquela mata pegou fogo, o javali estava lá no meio. E eles então identificaram o local onde a cidade de Éfeso seria construída. Ali então foi construído o templo da deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade, que depois com o Império Romano seria a deusa Diana. Ali então se tornou um centro do culto pagão, aonde profecias heréticas, onde falsos deuses eram cultuados. Se tornou um dos centros da Ásia, aonde
cultos a divindades que não eram de verdade eram proferidos ali. E é nesse contexto que Paulo ele conhece essa cidade. Ela foi crescendo por ser uma cidade portuária, se tornou grande no comércio. Ali tinha uma grande arena, onde tinha uma batalha de gladiadores. O grande comércio foi estabelecido ali, uma cidade ficou muito próspera. E a Bíblia diz que na segunda viagem missionária, Paulo ele viaja pela Ásia e ele chega em Éfeso. Ali Paulo então começa uma igreja simples, humilde, com alguns irmãos que não queriam mais um culto pagão. Paulo então fica ali pouco tempo e ele vai embora. Já na sua terceira viagem, quando ele volta para a Ásia, ele fica em Éfeso 2 anos e meio. Ele fica ali e ele fortalece aquela igreja. Uma igreja então que começa a combater as práticas de feitiçaria. Uma igreja que começa a combater as práticas pagãs. Começa a combater profecias falsas que eram entoadas naquele local. Paulo então, depois de 2 anos e meio, ele vai embora. Já na sua quarta viagem, Paulo agora está preso em Roma. Em Roma agora, Paulo não pode mais visitar Éfeso. E Paulo, na sua prisão, ele via 4 cartas em prisão. Ele via a carta pelo servo chamado Onésimo. Ele via a carta a Filemão. Outro servo chamado Epafrodito, ele via a carta aos Filipenses. E um outro servo, um outro diácono, um outro homem de Deus chamado Tíquico, ele pega 2 cartas e leva a carta aos Colossenses e a carta aos Laodicenses. Pastor, mas que carta é essa? A carta dos Laodicenses é a que fala em Colossenses capítulo 4, que hoje é a carta de Éfeso. Tíquico então pega as 2 cartas, vai até Colossos e leva a carta em direção àquela igreja. Mas ele, sabendo que Éfeso então se tornou um centro pagão de cultura, de profecias, de promiscuidade, ele pega a carta aos Laodicenses e vai até Éfeso. E aquela carta ela fica ali na região de Éfeso, então se tornando a carta aos Efésios. A carta aos Efésios ela foi importante ser estabelecida em Éfeso, porque ela combateu as heresias daquele local. Um lugar onde você chegava e as falsas profecias eram anunciadas. Um lugar que tinha cheiro de coisa imunda. Um lugar que tinha cheiro de feitiçaria, cheiro de magia negra. E por isso que Tíquico ele pega a carta dos Laodicenses e ele leva primeiro a Éfeso. Mas era uma igreja tão necessitada que a carta permaneceu ali. E ficou então conhecida na história cristã como a carta aos Efésios. A carta aos Laodicenses. Os Laodicenses nunca conheceram essa carta, porque ela ficou em Éfeso. E Paulo então, através dessa carta, ele vai orientar aquela igreja a combater ali com as armas que vem de Deus, as práticas pagãs, a cultura daquele povo que estava ali, que deturpava a verdade de Deus para verdades do maligno, para inverdades do maligno. Nessa carta aos Efésios, como foi lido aqui no capítulo 6, Paulo ele vai ensinar a igreja a combater com armas espirituais, coisas espirituais que aconteciam em Éfeso. Porque não adiantava eles fazer pela força, era pelo Espírito. Não adiantava eles combater com armas físicas, eram com armas espirituais. Então, com essa intenção, a carta aos Efésios se tornou muito forte ali na Ásia. Depois foi divulgada em algumas outras igrejas, mas foi ali que ela se permaneceu, que ela ganhou firmeza. Mas não é só a igreja de Éfeso que passava por tribulação e dificuldade. Todos nós passamos por batalhas. Todos nós enfrentamos dificuldades. 11 anos, estar aqui nesse ministério não é fácil. Quantas lutas e batalhas foram enfrentadas aqui? Quantos guerreiros passaram por este local? Quantos gigantes foram vencidos? Quantas lutas foram enfrentadas aqui? 11 anos de batalhas, fortalecidos pelo Senhor. E por isso hoje nós podemos comemorar mais um ano que Deus tem nos agraciado neste local. Mas nós temos que saber que nós não lutamos, como fala aqui Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, potestades, nas regiões celestiais. A gente tem que entender que o mundo espiritual ele é organizado. E Deus também é o Senhor. É o nosso Deus, ele é organizado. E a nossa igreja, esse ministério, nós como em comunhão de Cristo
Ele que vai diante de nós, usando a autoridade para que as barreiras sejam derrubadas e as batalhas sejam vencidas. A Bíblia vai dizer para nós, no Salmo 46, no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. É Deus que é o nosso general, é Deus que é o líder da igreja, é Deus que está à frente desse ministério, é Deus que está à frente da sua vida, é Deus que está diante de você quando você passa por dificuldade. Quando o inimigo se levanta contra você, é Deus que vai na frente da sua batalha. Nós temos que entender que Deus, Ele guerreia por nós e conosco. Essa luta nós não passamos sozinhos, essa luta nós não enfrentamos sozinhos. Afinal, a Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os caminhos. Os anjos lutam por nós e conosco. A igreja toda de oração trabalha em prol do crescimento do corpo de Cristo. Você não enfrenta uma batalha sozinho, você não luta sozinho. Cada um aqui na oração, no propósito, no jejum, de mãos dadas, caminhamos para o propósito de Deus. E é assim que a igreja vai rompendo barreiras, assim que a igreja vai enfrentando as portas do inferno. É assim que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, que é uma igreja que caminha em unidade e comunhão. Um toca, outro prega, outro dança, outro profetiza, outro fala em línguas. Tem pessoas que fazem mais coisas, mas cada um no seu chamado e no seu propósito, vamos caminhando para que a igreja de Deus, do Senhor, seja edificada. E nesse tempo que a igreja está aqui, cada um tem uma partícula, uma parcela de contribuição. Cada um com a função do seu chamado, com a sua capacidade. Cada um com o seu talento, mas cada um com a sua importância. Cada um com a sua importância onde está. Cada um com a sua importância, o tempo que passou, o tempo que vai chegar ainda. Nós temos que entender que essa luta não é apenas da igreja local, é de todo o corpo do Senhor. As batalhas que a igreja enfrenta aqui, que a igreja passou por aqui, vai passar por aqui, não é apenas do pastor local, do pastor Reginaldo. É uma batalha que cada um de nós devemos enfrentar de mãos juntas e dadas. O texto diz que Deus dá ordem aos anjos para que eles lutem por nós, mas que Ele entre na batalha por cada um de nós. E quando o dia mau chega diante de nós, o que nós pensamos às vezes é que estamos sozinhos, é que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, que nossa caminhada é uma caminhada solitária, mas Deus jamais abandona os seus. O texto diz, você lembra disso? Em Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, amém? Amém. Mas o texto não diz que Jesus ficou sozinho. Ele foi levado pelo Espírito Santo, mas o tempo todo o Espírito Santo estava com Jesus. Por mais grave que seja a batalha, por mais árduo que seja o combate, Deus jamais abandona os seus filhos. Deus jamais abandona a sua igreja. Deus jamais vai abandonar você. E Paulo então ele vai dizer que a nossa força ela não vem de nós, ela vem do Senhor. Esse vigor que entra em você, que faz com que você caminhe, que você marche, que dá força a você a romper as barreiras, de você realmente caminhar, vencendo com a espada na mão e as armas que Deus dá para você. Essa força não é humana, ela é sobre-humana. Ela vem de Deus. Ela vem com o Espírito Santo que enche cada um de nós como o templo e moradia dele, que enche nossos corações como a morada de Deus. E Ele vem fortalecendo cada um de nós, então, para que então sejamos fortalecidos. É isso que Paulo vai dizer aqui no verso 10. Você pode acompanhar se você quiser. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força para superar as dificuldades, ela não vem de você porque você é bonito, não vem de você porque você tem dinheiro, ela vem de Deus. Deus que dá força a cada um de nós para superarmos um dia após outro. A misericórdia se renova pela manhã, o inimigo se levanta à tarde e Deus abate isso, e a força de cada um de nós é renovada. Quem faz com que você caminhe todo dia, quem faz com que você tenha força para dar mais um passo, é Deus. É esse Deus que sopra no seu coração, no seu ouvido, no momento de oração, ou no momento quando a lágrima toca no solo. Esse Deus que fala com você assim: olha, continue, vai dar certo. Continue, hoje está difícil, mas amanhã a vitória é sua. Continue, hoje está complicado, mas amanhã será um novo dia. Amanhã vai ter um novo amanhecer. Fortalecei
revestivos aqui. No demais, irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor. Essa é a presença de Deus que me dá força. Você acha que é fácil estar aqui? Você acha que é fácil pegar o microfone, pegar a Bíblia e pregar? Acha que é fácil pegar um violão, pegar um instrumento e tocar? Você acha que nós não enfrentamos barreiras e lutas? Você acha que o ministro, o pastor, o evangelista, o missionário não enfrenta batalhas? Você acha que cada um de nós não tem dificuldades na vida? Mas é Deus que nos fortalece, a presença de Deus que enche o nosso coração e faz com que nós estejamos de pé aqui hoje. É a presença de Deus que faz com que você saia de casa e seja aqui. É a presença de Deus que dá a você a vontade de louvar, a vontade de orar. É a presença de Deus que chama você a uma comunhão mútua com cada irmão. E é isso que a Bíblia nos diz aqui. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força, é no poder de Deus e não pelas suas mãos. Talvez você ache que é pela força das suas mãos que a vitória vai chegar. A vitória não vem pela força das suas mãos, ela vem pelo poder de Deus. Ela vem pela autoridade de Deus que está em você. É lógico que Deus pode usar você e quer usar você. É lógico que Deus quer usar você como canal e vaso de honra e vaso de bênção. Mas essa força, ela vem de Deus. É Ele que nos fortalece. É Ele que coloca cada um de nós o vigor para prosseguirmos enfrentando a batalha. Para termos coragem de olhar para o gigante e dizer: quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Sabe o que Davi estava dizendo ali? Esse gigante não tem aliança com Deus, mas eu tenho. Esse gigante é incircunciso, não tem aliança, não tem pacto. Mas eu tenho pacto com o Senhor. E eu quero perguntar para você nessa noite, igreja do Senhor, você que é aliançada, que tem um pacto com Deus, meu amado, quem pode enfrentar você? Sendo que um Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é aliançado com a sua vida, Ele é aliançado com a sua causa. Por mais forte que você acha que seja o inimigo, ele sempre vai ser um incircunciso. Por mais ágil, por mais sagaz que você acha que é o inimigo, que é o diabo, que é Satanás, que é os principais potestades, e eles são, por mais sagaz que são, por mais espertos que sejam, por mais fortes que pareçam, eles não são aliançados com Deus. Mas nós, igreja do Senhor, temos uma aliança no Calvário. Paulo, então, no verso 11, ele vai dizer aqui, aquela igreja amada, ele fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura que é oferecida a nós, ela não é forjada por homens, mas ela vem do céu. Ela não é forjada por nenhum arquiteto da terra, nenhum homem com a sua sabedoria, nenhum homem com a sua eloquência, nenhum homem com a sua potencial capacidade forjou essa armadura. Essa armadura, ela vem do Senhor. É como se você tentasse pegar, vestir a capa, a armadura de Saul para enfrentar um gigante. Não cabe você. O que cabe você é a capa de Elias. É o Espírito Santo. É você ser renovado, ser fortalecido em Deus. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer: revestido de toda a armadura de Deus. É Deus quem nos capacita. É Deus quem doa, quem forja isso. Isso foi criado no céu. Isso foi criado no coração de Deus. O escudo da fé, a espada do Espírito, a justificação, o Evangelho foi criado então e foi oferecido ao homem, porque essa armadura aqui, ela é uma pessoa. Essa armadura não é apenas armas, ela é uma pessoa, porque cada parte dessa armadura representa Cristo, como a nossa verdade, como a nossa justificação, como a palavra, como o Evangelho, como o capacete da nossa salvação. Essa arma oferecida a Deus, ao homem aqui, é a pessoa de Jesus, que veio para salvar cada um de nós, para resgatar a sua casa, a sua vida, para perdoar os seus pecados, para te dar uma nova oportunidade. E com Cristo nós somos mais do que vencedores. É com Ele que nós conseguimos. E Paulo vai dizer: revestimos de toda a armadura de Deus. Você quer tremendo, irmãos? Porque você não tem opção de pegar a armadura de Deus e escolher uma parte apenas, pastor. Você tem que pegar ela por completo. É por completo, pastor Leandro. Aqui o Paulo fala aqui: revestido de toda a armadura. Você não pode pegar, se dar o luxo de colocar apenas a couraça no peito e esquecer do Evangelho da paz, e abandonar a espada do Espírito e deixar o elmo, o capacete da salvação de lado. Aqui a orientação à igreja: revestivos de toda a armadura. É cada peça importante, cada peça é fundamental, amado. E você não pode abrir mão de uma área da sua vida. Você não pode abrir mão de
vida. Você não pode abrir mão de algo que Deus dá para você. Revestivos de toda a armadura de Deus. Um soldado, quando vai à batalha, ele tem que estar revestido por completo. Ele tem que estar seguro por completo. Você não vê um soldado naquela época, naquelas batalhas medievais, ele apenas descalço ou apenas com um helm. Você vê ele com lança, com espada, com escudo. Você vê ele caminhando ali por completo. E nós devemos então ter essa mesma atitude. Revestivos de toda a armadura de Deus. É como se você deixasse Jesus atuar em todas as áreas da sua vida, na sua mente, no seu coração, nos seus pés, na sua alma, no seu espírito. Você se revestir de toda a armadura é deixar Cristo renovar você todo dia e toda manhã. É você não abandonar aquele que está na sua frente, que comprou a sua briga, a sua luta, que te dá vitória todo dia. Revestivos de toda a armadura de Deus. Você não pode pensar assim que você é muito bom e que apenas o elmo, o capacete é suficiente para você, não. A orientação à igreja aqui de Éfeso é que cada peça deve ser colocada no corpo de um soldado. A orientação aqui é que você tenha então uma vida de oração. O propósito aqui é que você tenha uma vida de fé. O propósito aqui é que você maneje bem a palavra do Espírito. O propósito aqui é que você caminhe com os passos do Evangelho. O propósito aqui é que você seja justificado por Cristo, então vista-se a couraça. O propósito aqui é que o cinto da verdade seja em você, então mentira não pode ter lugar na sua vida, porque o diabo não faz mentira. E não deis lugar ao diabo, que é o vosso adversário, porque ele anda rugindo como um leão ao nosso redor, caçando quem possa devorar. Mas se você estiver resguardado, revestido, ele não pode tocar você, ele não pode alcançar você. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 6. Aqui Paulo, ele vai dizendo que a gente tem que estar firme diante daquilo que o diabo, ele vai se levantar contra nós, porque ele vai se levantar. Não importa se você é pastor, se você é diácono, presbítero, obreiro, se você é bispo, se você é arcebispo, seja lá o título que você acha que você deve ter. Não importa qual seja o seu grau de instrução dentro da igreja, ou grau teológico, o diabo sempre vai se levantar contra a igreja. Ele sempre vai se levantar contra as pessoas que estão dentro da igreja. E nós temos que estar firmes, porque ele é o nosso adversário, irmãos. Ele não é adversário de Deus. O diabo não é adversário de Deus, porque ninguém pode confrontar o trono do Altíssimo. O diabo é adversário da igreja. Deus jamais foi ameaçado pelas ciladas do diabo. Deus jamais foi tocado pelas ameaças do diabo. Você acha que quando Lúcifer pensou assim, eu subirei aos céus e vou me sentar ao trono do Altíssimo e serei semelhante a ele, você acha que Deus foi ameaçado? O diabo nem chegou perto, amados. Quando ele chegou em cima lá, já tinha um monte de anjos contra ele. E os anjos expulsaram ele de lá, da presença de Deus. Deus nunca foi ameaçado pelo inimigo. O inimigo, ele tenta ameaçar a igreja. Ele tenta ameaçar cada um de nós. Pessoas que Deus ama, pessoas que Deus cuida, famílias que Deus preserva. Nós temos que estar firmes contra as ciladas do inimigo. Temos que saber sim que ele vai criar ciladas e armadilhas, mas a Bíblia diz que nenhuma delas prevalece contra nós. Nenhuma das ciladas do diabo ficam de pé diante da igreja do Senhor. E se você está aqui, faz parte desse propósito de ser igreja, essa armadura de Deus, ela também tem que estar em cada um de nós. Essa armadura de Deus, ela tem que estar na sua vida e no seu coração. Estais, pois, firmes, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12. Porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem olha para as pessoas como inimigas sempre vai perder batalhas. A sua luta não é contra o irmãozinho da igreja. A sua luta não é contra o pastor. A sua luta não é contra a irmã. A sua luta é contra principados e potestades. Então para de imputar o seu pecado às pessoas que estão do seu lado. A sua luta não é contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu filho. Nós gostamos, meu amado, de imputar o nosso pecado para o outro, dizer, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do pastor da igreja, a
contra o sangue, minha luta não é contra você, porque eu devo amar você, eu devo perdoar você, e você também deve fazer isso por mim. A nossa luta é contra o principado e potestade das regiões celestiais. A nossa luta não é contra o irmão. A batalha deve ser travada com armas espirituais e não físicas. Não adianta você tentar, com uma cara de desprezo, ignorar a pessoa que está ao lado do seu na igreja. Não adianta você, sendo que com armas emocionais você vai desprezar a sua família ou vai jogar fora o seu casamento. Não é essas armas que Deus quer que a igreja use. Não é essas armas que são forjadas por Deus. A arma forjada por Deus, ela combate o espiritual e não o irmão. Nós queremos combater o irmão, que é mais fácil. Nós queremos pegar a nossa culpa, o nosso fracasso, queremos pegar o nosso caos, queremos pegar a nossa fragilidade e dizer: a culpa é dele. A culpa é dela porque ela não combina comigo. A culpa é dele porque ele é diferente demais. E a gente esquece que estamos vivendo e o mundo é espiritual sobre nós. Só existe o mundo físico porque primeiro existiu um espiritual. Só existe a terra porque primeiro existiu o céu. Só existe você porque primeiro existe um Deus que é Espírito. Nós esquecemos que a nossa luta não é contra a carne. É uma batalha travada ali espiritual. E não adianta você tentar lutar com armas humanas. Não adianta você tentar lutar com armas psicológicas contra seres que são espirituais. Não tem remédio, não tem medicina que sara isso. O que sara isso é poder de Deus, poder do Evangelho, transformação através de Jesus Cristo. Isso que transforma e muda as pessoas. É isso que faz com que a igreja rompe, caminha 11 anos, 12, 13, 20, até que Ele venha. Até que o Senhor volte e arrebate e leve cada um de nós. Ou até que o Senhor cesse nosso fôlego. Ou até que Deus corte nosso fio de prata. Até que Deus então tire cada um de nós dessa terra. E a gente esquece que o dia mau Ele vai chegar para cada um de nós, e Ele sempre chega. É o que Paulo fala aqui em Efésios, no capítulo 6, no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. O dia mau ele sempre aparece. Você acorda de manhã, às vezes até animado, com um sorriso no rosto, faz uma oração, escuta um louvor, mas algo acontece que vem roubar a sua paz. Algo acontece que vem roubar a sua comunhão. Algo acontece que vem tirar a sua santidade. Algo acontece que vem tirar o seu comportamento de crente. O dia mau ele nos confronta. Ele chega de surpresa, ele não avisa, ele não manda recado. O dia mau, ele não avisa no dia anterior: olha, amanhã é um dia mau, hein? Ele chega de surpresa, quando você menos espera, ele está na sua porta, afrontando você. E cabe você saber como vai enfrentar esse dia ou não. Se você vai enfrentar de forma carnal, sanguínea, vai sacar a espada como Pedro e cortar o leite de Malco, ou vai entender que aquele era um propósito espiritual. Cabe você entender se você vive uma batalha espiritual ou da carne. Atenção. A nossa luta, ela não é física. Então esse dia ele vai chegar. O dia mau ele vem para todos. A diferença é que quem sobrevive a esse dia são pessoas que estão com armaduras. Quem sobrevive a esse dia são pessoas que estão revestidas por Cristo, que tem Cristo na mente, no coração, que tem Cristo no caminhar, que tem Cristo no seu dia a dia, que tem Cristo no seu proceder. Quando você tem Cristo, a armadura de Deus doada, forjada a nós, você resiste o dia mau. Você se lembra de Cristo, se lembra do Evangelho, se lembra do amor, do perdão, se lembra da graça, da misericórdia. Porque a graça e a misericórdia faz parte da igreja. Não podemos ser uma igreja implacável, uma igreja cruel, uma igreja rígida, uma igreja que falta o amor, o perdão e a misericórdia. A igreja de Cristo é uma igreja que ama, é uma igreja que é revestida com coração da justiça, e a justiça ela é em amor, a justiça ela é em perdão. E Paulo vai dizer aqui aos irmãos que são agora na igreja de Éfeso: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Paulo agora estava preso em Roma, irmãos. E Paulo estava em prisão domiciliar, preso na sua própria casa. Alguns diabos poderiam ir lá na sua casa e sair. E tinham soldados romanos que vigiavam Paulo dentro da casa.
E Paulo observa as vestes daquele centurião. E ele então começa a detalhar como que é a armadura de Deus. Ele começa a observar, e ele entra em detalhe aqui, no verso 14. Ele fala sobre o cinto da verdade. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade. O soldado pegava um manto de linho, colocava debaixo como uma segunda pele. Pegava o cinto, como foi exposto aqui, e ele amarrava na sua cintura. A única peça da armadura que segura a espada é o cinto. Não tem como ter a espada do Espírito sem ter verdade. Não tem como caminhar com a autoridade da palavra sem ter verdade. A espada ela é encaixada dentro do cinto da verdade. E para você que vive uma vida de mentira, uma vida de engano, como você vai manusear a espada? Como que a espada da palavra vai estar sobre você? Como que você vai ter isso na sua vida? Temos que ser uma igreja, irmãos, que temos que refletir como espelho da verdade, da glória de Cristo. Temos que transparecer o Senhor em nós. A verdade tem que caminhar na nossa vida. Essa verdade ela não é apenas falada, mas ela é vivida. Essa verdade não é apenas expressa por palavras, mas ela é expressa por atitudes e pelo nosso caráter mudado pelo Evangelho. Colocai então sobre os vossos lombos o cinto da verdade. E tem que entender, meu amado, que a verdade sempre vai prevalecer. Já foi pego alguma mentira? Já contou alguma mentira? E passa um tempo, uma hora ou outra, a verdade sempre vem à tona. A verdade sempre aparece porque a verdade prevalece. A verdade ela vence. E não dá para sermos uma igreja que vence 1 ano, 2, 11, 13, 15, 20, 50, se nós não estivermos pautados na verdade. Não dá para você ter uma vida familiar, um casamento, uma família que vai romper os anos se não for pautada na verdade. Não tem relacionamento que vive na mentira. Não tem ministério que é forjado na mentira. Não tem unção que é forjada na mentira. A verdade é a base do nosso ministério. A verdade é a base da nossa vida. Então que da sua boca e dos seus lábios possa sair a pura verdade. Então que a partir de hoje você possa então se apropriar desse cinto, revestir ele em você, colocar em você todo dia, e que possa então estar em você apenas a verdade. Porque a verdade ela sustenta cada um de nós. A verdade ela demonstra o nosso caráter contra o pai da mentira. Ela demonstra, ela confronta aquele que é oposto a nós. Porque o diabo, sendo o pai da mentira, não ama a verdade. E se você não tem a prática da verdade, ora, qual prática você tem? Qual caminho você segue? Qual a palavra que sai dos seus lábios de dúvida, de mentira? É a palavra da verdade, a sua vida é verdade, o seu falar é verdade, o seu proceder é verdade, o seu pensar é verdade, os seus sentimentos são de verdade. Porque podemos amar de mentira, podemos dar um beijo de mentira como Judas deu, beijando a face do mestre, mas queria traí-lo. Você pode falsificar emoções, mas ninguém falsifica caráter. Você pode falsificar comportamentos, mas ninguém falsifica alma e espírito. E nosso espírito, nossa alma tem que estar com o cinto da verdade. Amém, queridos? Amém. Estais, pois, firmes, cingindo-vos os vossos lombos com a verdade. E Cristo é a verdade. Não é isso que ele mesmo fala em João 14,6? Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Se diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Não é Ele que é a verdade de Deus, não é Ele que é a verdade da salvação, não é Ele que é a verdade do Evangelho, é Cristo que é a verdade para cada um de nós. Se revestir, colocar o cinto da verdade, é pôr Cristo na sua vida, é pôr as palavras de Cristo viva em você, é pôr as palavras do Evangelho viva em você. Então você pode depois pegar a couraça da justiça, como fala aqui no verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido em vós os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A couraça, como foi mostrado aqui, ela tapava todo o peitoral, os órgãos vitais: coração, fígado, rim, pulmão. Protege nosso coração, protege nossos sentimentos. Nós temos que ser justificados por Cristo, porque a culpa não pode mais tomar conta do seu coração, da sua alma.
A condenação do pecado não pode mais tomar conta da sua vida. Nós temos que entender que nós fomos justificados por Cristo. É isso que Paulo nos fala na carta aos Romanos. Justificado, pois, em Cristo. Cristo é a nossa justificação. Ele é a coraça de Deus colocada em nós. Ou você acha que você pode pagar a salvação com indulgência? Você pode comprar um terreno no céu com dízimo e oferta? Você acha que você pode comprar um pedacinho perto do trono do Altíssimo, qual você possa fazer? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, mas vem de Deus. A coraça da justiça posta em nós é Deus justificando o pecador. É Deus fazendo com que aquela pessoa que é impura se torne santa. É Deus fazendo com que aquela mulher que outrora era meretriz se torne mãe de família. É Deus fazendo que aquele que outrora era viciado agora é limpo. É Deus fazendo que aquele que outrora era perdido seja achado. Justificados por Cristo. E Cristo então é a nossa justiça. Paulo fala em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que fôssemos nele feito justiça de Deus. A coraça da justiça é Cristo que protege isso aqui, ó. É Jesus que tem que tomar conta do meu coração. É Jesus que tem que entrar no meu respirar. Os meus pulmões, meu fôlego de vida tem que respirar Jesus. A justificação, a justiça que está em mim tem que ser por causa de Cristo. É por Ele que eu estou aqui, que eu vivo. É por Ele que eu respiro. É por Ele que nós estamos aqui, comemorando, festejando como igreja. Se fosse por Ele, não tinha igreja. Se fosse por Ele, não tinha mais um aniversário, mais outro. Não tinha mais nada disso. É por Ele. A razão é Cristo, irmãos. A igreja de Éfeso comemora aqui por causa de Cristo. A igreja que está aqui hoje, Batista, comemora por Cristo. As igrejas do mundo inteiro comemoram por Cristo. Por Cristo, em Cristo e com Cristo. Porque se não for por Ele, de nada adianta. Porque se o Senhor não for conosco, não vale a pena seguir a caminhada, seguir a jornada. É isso que Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, Senhor Deus, não vai adiantar. Porque caminhar sozinho não adianta, marchar com seus pés sozinhos, que nada vale. Temos que caminhar com Ele aqui, ó, no coração. Amar mais o Senhor do que as pessoas que estão ao nosso redor. Pastor, eu amo tanto os meus filhos. Sim, deve amar. Deve amar mais o Senhor. Pastor, eu amo tanto a minha esposa e meu marido. Deve amar, mas deve amar mais o Senhor. Porque ninguém tem maior amor do que esse, que dá vida. Ninguém tem maior amor do que Cristo. Amando pecadores, pessoas que desprezaram Ele, pessoas que queriam o mal dele, mas Cristo amou até o fim. Por coraça da justiça, é por amor de Cristo em nós, é por esse amor vivo em nós, é sermos protegidos pelo perdão, é que o nosso coração seja revestido da graça do perdão. Então as ofensas do inimigo, as mágoas do inimigo não tomam lugar aqui, porque a coraça me protege. E Paulo vai continuar dizendo aqui. Nós entendemos aqui que Cristo, então, Ele é a coraça. Então nós temos que nos revestir de Cristo. Revestir-vos. E eu queria então, não é completar, mas abrir um parênteses nessa fala de Paulo e dizer: revestir-vos de Cristo. Revestir-vos de Jesus. Revestir-vos do Senhor. Revestir-vos daquele que nos amou. Revestir-vos de Cristo. Verso 15: e calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Amados, esses sapatos aqui eram diferentes. Essas alparcas aqui, elas tinham garras na sola. Um soldado romano, ele tinha garras na sola, porque ele não podia derrapar durante a batalha. Ele não podia sair fora do combate. Então seus pés eram fortes, amarrados com alparcas que tinham garras para o solo. Então o pé dele pisava com firmeza. Ele não escorregava, ele não deslizava, ele não saía fora da sua posição. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz é ter o Evangelho vivo no nosso caminhar. É onde você estiver, é você caminhar com Cristo em você, caminhar por Cristo, em prol do Evangelho, em prol do Reino. Nós temos essas alparcas em nós. Entendemos, meu amado, que nós não somos escravos, porque escravos andam descalços, mas filhos andam calçados. Aleluia. Colocar os pés calçados com o Evangelho
é saber que você é filho do Altíssimo. Por isso então nós podemos dizer, como Paulo fala aos Romanos, Abba Pai. Temos um Deus que é todo poderoso, mas um Deus também que ama como Pai. Deus que se aproxima como Pai, que se aproxima como Pai, cada um de nós. Nós não somos mais escravos, mas somos filhos. Você pode então caminhar com esse Evangelho, com as verdades do Evangelho, com as promessas do Evangelho. Você pode então ler o Evangelho e dizer, isso é para mim, essa promessa para mim, essa palavra para mim, esse futuro é para nós. Calçar os pés na preparação do Evangelho da paz é saber que Ele nos libertou. Nós somos mais escravos do pecado, nós somos mais escravos dos vícios. Agora nossos pés estão calçados, prontos para a batalha, prontos para a guerra. Se fôssemos escravos, escravo não usa armadura, escravo não usa alpargas, escravo vai na frente para atrair o inimigo, para ser morto primeiro, para distrair o inimigo e depois o inimigo ser morto pelo soldado. Mas nós não somos chamados para ser escravos. Nós fomos chamados com o espírito de escravidão. Nós somos chamados pelo Espírito do Senhor. Nós somos libertos de todo vício, toda praga do pecado. Somos chamados para sermos libertos de todas as mazelas da alma. E temos que ter nossos pés calçados pelo Evangelho, irmãos. Os seus pés não podem deturpar dois caminhos. Será que Deus tem que descer dos céus e chegar à igreja e falar para nós, como Elias falou, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-os, mas o Senhor é Deus, segui-os. Até quando seus pés caminham lá fora no mundo e outro dia caminha na igreja? Até quando outrora você ministro, uma ministra da casa de Deus, e outrora você faz as vontades da carne? Até quando você, em um tempo, em um mês, você está bem, é santo, você procura se aproximar de Deus, ora, busca, se consagra, mas quando chega o dia mau, você desvia os seus pés para fora do Evangelho, caminha os seus próprios passos, caminhe em passos da perdição, porque caminhos para o homem parecem caminhos de bem, mas são caminhos de morte. Seguir os nossos próprios passos, Ele nos leva à perdição, mas seguir os passos do Evangelho nos leva à graça salvadora de Cristo Jesus. E é você que tem que escolher aonde você quer caminhar. É você que tem que escolher aonde você vai levar o seu casamento. O caminho do mundo, de prática do mundo, é o caminho do Evangelho. Aí você que tem que decidir qual a prática de homem, de mulher, o caráter que você vai ter. Um caráter de Deus, um caráter do Evangelho ou um caráter mundano. Será que olha para você e vê a diferença em Cristo? Será que enxerga em você, quando você está calçado para a preparação do Evangelho da paz? Cristo, Ele é o nosso Evangelho, Ele é a nossa paz. Efésios 2,14 fala assim: porque Ele é a nossa paz. Revestido de Cristo, calçai os pés com a sandália de Cristo, calçai os pés com os passos de Cristo. Calçai os pés onde Cristo nos ensinou a caminhar, no amor, na graça, no perdão, na misericórdia, presta atenção. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Temos que caminhar com esse Evangelho vivo em nós. Cada passo que nós seguimos nessa vida tem que ser passos calculados para que o reino de Deus seja glorificado, para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. Não podemos escorregar, não podemos ficar tomando escorregões no meio do caminho. As sandálias dos nossos pés firmes, com garras no solo, para que nós caminhemos em prol do crescimento do Evangelho. Mas Paulo continua observando aquele soldado, e ele vai traçar aqui no verso 16 uma outra parte da armadura. Tomando sobretudo o escudo da fé. Eu quero falar sobre o escudo aqui. Era uma peça de 1,5 metro por 50 de largura. Era cobrindo do pescoço até o pé, onde o centurião ficava armado. Já viu nos filmes medievais, quando junta um monte de soldado e eles cobrem o escudo na frente? Eles chamam de tartaruga. Quando eles cobrem por cima e na frente, cobrindo uns aos outros. O escudo da fé, ele cobre a minha vida, mas ele cobre a sua vida também. O escudo da fé, ele protege a minha casa, mas a sua também. O escudo da fé, ele protege o meu casamento e o seu também. O escudo da fé, ele guarda o meu coração e o seu também.
Ele protege todo o corpo aqui. Um escudo que protegia no pescoço até os pés. Não havia brechas para que os dardos inflamados alcançassem a pessoa. E eu quero contar para você nessa noite: tem brecha na sua vida? Tem brecha no seu casamento? Tem brecha na sua comunhão? Tem brecha no seu ministério? Tem algum espaço que pode passar um dardo? Tem algum espaço que uma flecha flamejante pode pegar você? Ou você está com o escudo da fé, que protege você do pescoço até os pés? Pastor, por que no pescoço? Porque na cabeça está o elmo, na cabeça é o capacete. Então ele protege do pescoço até o pé. Você caminha nessa vida protegido pela fé que vem de Deus, que vem do Senhor. Você caminha protegido pelo seu achismo, pelos conselhos humanos. Ou você caminha por modas, modismos de internet. Você caminha por influências que não tem nada a oferecer para você, que não sabe nada de Deus e do reino. Mas você vai lá, curte, dá like, comenta, ri e gosta. Mas chega alguém com uma palavra de fé, você despreza e ri, zomba. Muitas vezes somos como Mical, e somos na janela, olhando Davi adorando lá embaixo na arca, e nós desprezamos ele no coração, e por isso as pessoas ficam estéreis. Mical ficou estéril porque ela desprezou Davi no coração. Davi adorava ao redor da arca. E pessoas que desprezam, irmãos, a fé, o evangelho, e não sabe por que tem uma vida sem frutos, improdutiva, que tem o coração de Mical. Ou então tem o coração como o de Sarai, que Deus está na porta da casa dela dizendo assim: olha, daqui 1 ano você vai ter um filho, Abraão. E Sarai ri no coração. E quando Deus chama ali, o anjo chama ali, Sarai fala assim: olha, por que você riu? Eu não ri, não era mente. Não, você riu no seu coração. Nós temos que ter, meu amado, em nós essa fé que protege todo o nosso corpo. E Jesus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo. Há tantos versículos que falam que Deus é o nosso escudo, que Deus é o nosso bloqueio, que Deus é a muralha, que Deus é a barreira, que Deus é a nossa proteção, nosso abrigo. Tantos e tantos versículos que dizem que Deus é a nossa proteção. Mas nós muitas vezes nos recorremos à nossa defesa a homens, a nossa defesa em filosofias, a nossa defesa em remédios, a nossa defesa em vícios. Esquecemos de empunhar, colocar, nos revestir da fé. Essa fé que é gerada no coração do homem, ela foi gerada por Deus. Ela não é fruto da terra. Ela nasceu em Deus e foi doada a nós, oferecida a nós, aos homens. E Cristo, Ele é a nossa fé. Porém tu, Senhor, és escudo para mim. Porém tu, Senhor, é minha defesa. Salmos 3:3. Revestimos de Cristo então, irmãos. Revestimos do escudo da fé, porque quando alguém chegar com uma palavra negativa para você, lembre-se de Jesus. Lembra de Jairo? Jesus ia caminhando com ele para a sua casa. A filha de Jairo estava doente, à beira da morte. Então quando Jesus caminha com Jairo, vem alguém na casa de Jairo e fala assim: olha, não incomode mais o mestre, que a menina já morreu. Quando Jairo ameaçou confessar a derrota, Jesus falou com ele: ó, Jairo, não fala nada, crê somente. Temos que parar de confessar a derrota, de confessar a tragédia. Temos que abrir a nossa boca para determinar a vitória, para profetizar bênçãos para a nossa casa. Você tem que olhar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho e determinar a vitória. Você tem que olhar para a sua vida, olhar para você no espelho e dizer assim: você é abençoado. Você tem que acordar de manhã, olhar para o seu rosto e dizer assim: como que você tem bênção. Mas a gente olha para o espelho às vezes, irmão, nos achamos feios, horrorosos, caídos, deprimidos, nos achamos a pior pessoa do mundo. E como sair de casa assim, com o coração sem fé? Depois a gente passa uma maquiagem, pinta o cabelo, passa o gel, a gente acha que a gente está bonitinho. Mas isso não é fé. Fé é a gente ter certeza, convicção, que tudo vai sair bem por causa de Cristo. Revestivos de fé, revestivos de Cristo. Verso 16 vai dizer assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o inimigo da nossa alma, ele tem
quer fazer duas coisas com você: te ferir e te queimar. Ele está com o dardo, porque o dardo não fere, mas com fogo. E nós não podemos inflamar a nossa vida. Escute isso aqui: não inflame o seu coração com ódio, não inflame o seu coração com tristeza, não inflame o seu coração com pecado. Inflama o seu coração com o Espírito Santo. Inflama a sua vida com Deus. O único fogo que deve aquecer você é o fogo do Espírito. O único fogo que deve estar perto de você é o fogo de Deus. O inimigo vai tirando dardos, e quando o escudo não está posicionado, o dardo acerta a pessoa. Além de ferir a pessoa, além de furar a pele, a carne, além de furar os órgãos, ele começa a queimar. E tem pessoas que quando são feridas, elas inflamam de ódio, inflamam pelo pecado, e vai criando um caos na vida dela. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer ferir e queimar você. Ele quer inflamar você. Talvez você, marido, tenha inflamado seu coração com muitas coisas ruins para sua esposa. Talvez você, esposa, tenha inflamado seu coração para muitas coisas negativas na sua casa. Talvez você, pai, mãe, filho, tenha inflamado seu coração para as pessoas que te amam. São dardos que são apontados contra nós, mas nós nos relaxamos porque nós somos bons demais. Nós nos relaxamos porque somos excelentes demais. Achamos que o dardo não pega na gente, e às vezes nos fere e vai inflamando a gente. Tomai também o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Revestivos de Cristo. Revestir de Cristo. Proteja seu coração, sua vida. No verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele então pegava o elmo, aquele capacete romano chamava elmo. Pegava o elmo e colocava sobre a sua cabeça. Ele protegia, sabe o que? Os ouvidos. Protegia o queixo, a testa, a fronte. Uma parte protegia a parte do nariz, tapava uma parte dos olhos. Tomar o capacete da salvação é você ter os seus ouvidos apurados para a palavra. É você ter sua mente sã para o Evangelho. É você ter convicção que Deus está com você. Ter convicção que Jesus está com você. Jesus, Ele é a nossa salvação. Ele protege os nossos pensamentos, as nossas memórias. Quem se apropria, olha o que Paulo falou aqui: tomai, toma posse. Fala, pega o filho que é seu. Toma aqui, toma posse, é seu. Tomar então, é meu, me dá. Mas Deus está oferecendo e dando para nós a salvação, o capacete, mas nós estamos rejeitando. Estamos deixando o capacete de lado. E Ele protege a memória, para você olhar para o passado e levar com gratidão o que Deus fez com você, de onde Deus tirou você. Olhar para hoje com fé, olhar para frente com esperança. O capacete da salvação, ele faz com que você acredite nas promessas, faz com que os seus sonhos continuem sendo reais, ele faz com que os seus projetos se tornem vivos, porque você tem a salvação em você, e isso protege a sua mente. Mas o que tem enchido sua mente? Pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos, pensamentos que não condizem com a palavra. Porque então nós não fazemos como a palavra diz, Efésios 4:8: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso ocupai os vossos pensamentos. Isso é salvação. Salvação é ocupar a mente com isso. Se tem virtude, louvor, se é de boa fama. O que você pensa é de má fama? O que você pensa é de má índole? Então isso não é salvação. O que você pensa ter alguma tragédia, algum caos? Isso não é salvação. Pensar em salvação, pensar nisso, é ter a mente protegida por isso, é se apropriar disso. E Jesus é esse capacete, Ele que purifica a nossa mente. Lucas 2:30 fala assim: pois já os meus olhos viram a tua salvação. A salvação nossa é em Jesus, irmãos. Ele protege a nossa mente, os nossos sonhos e projetos. Se o seu sonho e projeto está indo embora, pensa mais em Jesus, pensa mais em Deus, pensa mais no Evangelho e na palavra, porque Ele é capaz de proteger a sua mente, restaurar o seu pensamento.
Restaurar como que você vai projetar o amanhã. Se você não pensa no amanhã, não tem sonhos, você não pensa no futuro, então pensa que você é salvo. Pensa que Deus deu para você coisas lindas. E se você pensar em salvação, você vai projetar uma eternidade com Ele. Você vai projetar uma vida com Ele. E quem projeta a salvação no céu com Deus, projeta aqui na terra uma vida santa, projeta aqui na terra uma vida em santidade, uma vida com caráter novo. Tomai o capacete da salvação. É revestir de Cristo. Revestivos de Cristo. Revestivos do Senhor. Tomai também o capacete da salvação, e empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Era uma espada chamada Gladius, uma espada pequena, colocada na bainha, no cinto da verdade. Uma espada de fácil de ser sacada para atacar e para defender. Essa espada é uma espada de fácil manejo, uma espada que ela é fácil de você ter mobilidade com ela. E pergunta fica para nós aqui: será que nós temos manejo com a palavra? Será que temos a palavra viva em nós? Será que temos facilidade de manusear essa palavra, amamos essa palavra? Ou ela é um peso, como uma espada? Aquelas pessoas que viviam na época da cruzada, espadas longas, pesadas. Essa espada aqui do centurião é um gladius pequeno, cerca de 60 centímetros. Uma espada com manejo, é veloz, é rápida. E como foi ministrado aqui, sim, foi com a palavra que Cristo ele combateu Satanás. É com a palavra que ele confrontou ali o diabo. E muitas vezes o diabo ele vem contra você com a palavra, porque assim ele fez com Jesus. Não está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar? Muitas das vezes Satanás ele usa a palavra para confrontar você, e você que é a igreja não sabe a palavra. Muitas vezes o diabo usa a palavra contra nós. Nós acreditamos, irmãos. Nós acreditamos nisso e entramos nessa cilada, porque nós não temos o manejo, não empunhamos a espada, não está em nós. A espada do Espírito não pode estar apenas na vida do pastor, do obreiro, do diácono. Tem que estar na vida de 100% da igreja. A igreja deve ter essa espada, deve ter prazer nessa palavra. E aí eu pergunto para você nessa noite: você tem Bíblia na sua casa impressa? Lógico que tem. Você tem Bíblia no seu celular? Tem. Você tem Bíblia pela internet? Tem. E aí a pergunta fica aqui nessa noite: se pegarem então todas as Bíblias da terra, queimarem todas, o que sobra dela no seu coração, o que sobra dela em você, o que sobra dela dentro de você, se queimarem, se excluírem os aplicativos de Bíblia, se queimarem os livros teológicos, evangélicos, o que sobra da palavra em nós, será que vamos ficar com um cinto vazio? Vamos ter um cinto vazio porque a espada a gente não sabe nada. A gente acha que o pastor, não, o pastor que deve aprender versículo, ele que deve pregar, o pastor que deve saber a Bíblia, e nós somos como um passarinho no ninho, esperando que o alimento venha em nossa boca, irmãos. E a palavra é orientada à igreja, revestido de toda a armadura. Essa palavra não é para o ministro, não é para o anjo de Éfeso, é para a comunidade, é para a igreja local, para a igreja de hoje, para nós, para mim, para você. Tomai essa espada. Só pode empunhar essa espada quem tem o cinto da verdade. É a última peça a ser falada aqui, mas ela depende da primeira. É a última peça a ser exposta, pastor, mas depende da primeira. Porque se você não começar com a verdade, você não caminha. Se você não firmar a verdade, você não tem espada. Se você não caminhar na verdade, você não pode ter a palavra do Espírito em você. Você pode ter um monte de outras coisas, menos a palavra do Espírito. Você pode ter palavra de aconselhamento, coach, palavra de motivação, menos o Espírito. Você pode ter um monte de coisas que aparentam ter emoções, menos unção. Sabe o que falta na unção? Falta a palavra do Espírito. A gente quer ter unção, a gente quer pôr emoção no lugar da unção, e não é isso. Mas a unção tem que ter espada do Espírito em nós. Ela tem que estar viva comigo, colada aqui do meu lado, ó. Ela está aqui.
Se precisar, eu saco a espada. Se precisar, eu empunho a espada. Se precisar, com a espada, eu defendo o dado. Se precisar, com a espada, eu confronto o inimigo. Mas a gente acha que essa espada, ela deve ser desprezada, porque a gente acha que ela é pequena. Mas a Bíblia diz para nós, Hebreus 4:12, você sabe esse versículo, eu quero ler ele aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Revestivos de Cristo, revestivos da palavra. Cristo não é a palavra? No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, sabe por Deus? Revestido da palavra, revestido de Cristo. Está com a espada da palavra, do Espírito, é estar com Jesus. E você, por você. Então a Bíblia vai dizer assim no verso 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você agora está com a armadura. Você agora está com as sandálias, está com o cinto, a couraça, o elmo e a espada. Mas isso não é suficiente. E isso não é bastante. Paulo então fala assim: olha, depois que você revestir toda a armadura, agora tem a sua postura, agora é a sua conduta. Escute, preste atenção. Paulo fala assim no verso 18: orando em todo o tempo e suplicando no Espírito, vigiando e perseverando. Oração, perseverança e vigilância. Postura de um soldado. Você pode ter toda a armadura, se você não orar, não adianta. Você pode ter toda a armadura, se você não for vigilante, não adianta. Você pode ter toda a armadura, se não perseverar até o fim, não será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, tem armadura, ela é bonita, ela é linda, eu sei que é. Mas tem que orar. Tem que vigiar. Pastor, tem armadura, agora eu posso ir ali. Pastor, não vai não, você vai cair. Não faz igual Davi, não. Não fica na sacada olhando o pecado, não, você vai cair. Tem que vigiar o coração, amado. Tem que vigiar os seus olhos, vigiar o que você ouve, vigiar onde você toca, onde você caminha. Tem que orar o tempo todo com súplicas. É clamando o Espírito Santo assim: Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Me socorre, que me ajuda. E perseverar. Não desistir nunca. Aí então, você pode então dizer o que Paulo fala a Timóteo: você tem armadura, você ora, você vigia, você persevera. Aí então, pastor, você pode falar o que Paulo fala em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí você pode completar a carreira. Aí você pode guardar. Quer terminar a carreira? Quer terminar o combate? Quer acabar a luta? Tem que ter isso no seu coração. Você tem a armadura de Deus. Você continuar orando, vigiando e perseverando. Aí você vai chegar no final da sua vida, já com quase 100 anos. Ou se o Senhor voltar hoje, você vai chegar diante dele e vai dizer: Senhor, eu guardei a fé, eu perseverei até o fim, eu completei a carreira que me foi proposta. A carreira de Deus não foi fácil, a carreira foi difícil, foi com lutas, mas eu perseverei, eu venci. Somos mais do que vencedores, no meio daquele que nos amou. Amém.